E olha, durante uma entrevista nesta manhã, o presidente Lula garantiu, ao lado do presidente francês Emmanuel Macron, que fará de tudo para que o acordo do Mercosul com a União Europeia seja assinado. Vamos então com a Luciana Verdolim, que vai trazer as informações para a gente agora. No tete-a-tete assim, né, Luciana Verdolim, isso deixa o presidente francês Emmanuel Macron numa saia justa. E ele conseguiu se safar? Conte para a gente. Deixa sim, Cine. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o presidente Lula mais uma vez ressaltou a importância do acordo e Emmanuel Macron mais uma vez também colocou as dificuldades, principalmente envolvendo os produtos agrícolas franceses. Ele inclusive estendeu a dificuldade para a Europa como um todo. O presidente Lula, no entanto, diz que tem certeza de que até o fim do ano esse acordo vai ser formalizado e que os dois lados vão conseguir se entender de forma plena. A gente tem a declaração para acompanhar. Expus ao presidente Macron minha convicção sobre o papel estratégico de parceria entre o Mercosul e a União Europeia. E quero, Macron, afirmar na frente da imprensa brasileira e francesa que eu assumirei a presidência do Mercosul no próximo dia 6. E ao assumir a presidência, um mandato de 6 meses, eu quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Vale ressaltar que Emmanuel Macron lembrou que o acordo pode ser assinado, mas vai ser preciso alterar alguns pontos, dar algumas garantias aos produtores europeus. A grande reclamação, segundo ele, é que as regras lá são muito rígidas e que essas mesmas regras não são observadas pelos demais países do Mercosul, o que pode criar uma injustiça com os produtores locais. Mas Macron deixou bem claro que a questão vai ser discutida, mas que ainda há muitas resistências a serem enfrentadas, a gente tem também para acompanhar. Este acordo, nesse momento estratégico, é bom para muitos setores, mas comporta um risco para os agricultores europeus. Por quê? Porque a Europa, por conta de princípios que o presidente Lula e seu governo compartilham, ele defendeu muito bem, aliás, há pouco, a ecologia, reduzir a emissão de CO2, proteger a biodiversidade. Por essas razões, proibimos aos nossos agricultores utilizarem esses agrotóxicos, por exemplo, respeitar mais o meio ambiente. Mas os países do Mercosul não estão no mesmo nível de regulamentação. É uma discrepância. Não é uma discrepância de competitividade ou de qualidade, mas é uma discrepância na regulamentação. O presidente Lula diz que pode ter país que protege tanto quanto nós o meio ambiente, mas não tem país no mundo que protege mais do que o Brasil. E fez questão de ressaltar que o protecionismo não cabe nesse momento. Disse que nós já produzimos vinho, queijos e também espumantes. Mesmo assim, autorizamos livremente a entrada de produtos franceses no país e que isso não pode ser agora um ponto de desgaste entre os dois países. O presidente brasileiro, mais uma vez, levou em consideração que o assunto está sendo discutido há muito tempo e que é preciso chegar num consenso, é preciso resolver logo essa questão. Com relação a Gaza, o presidente também comentou antes mesmo dos novos ataques. Ele disse o seguinte, Cine, o que está acontecendo lá em Gaza não é uma guerra, o que está acontecendo é um genocídio de um exército altamente preparado contra mulheres e crianças e que não é possível aceitar uma guerra que não existe. E de acordo com ele, se a ONU, que alfinetou também a ONU, se a ONU foi rápida na época em criar o Estado de Israel, precisa também agora criar um Estado palestino. Obrigado, Luciana Verdolim. Um abraço para você. Ô Zé Maria Trindade, o presidente Lula chega para Emmanuel Macron e fala: abra o seu coração, Macron. Mas o que você acha? Que esse pedido vai ser ouvido, acolhido, aceito, executado? É claro que não, viu? Olha, há afinidade sim entre França e Brasil. E uma afinidade também entre o presidente Lula e o presidente francês Emmanuel Macron. Isso é óbvio, né? A França acolheu muitos brasileiros durante a ditadura militar aqui. E isso acabou propiciando uma interligação muito grande, inclusive entre intelectuais
alguns ficaram definitivamente na França, se casaram por lá. Então, existe uma certa, vamos dizer, aproximação entre Brasil e França, e é muito antigo. Mas acontece o seguinte, quando entra dinheiro no meio, aí, como diz o Paulinho da Viola, irmão desconhece irmão, né? Então, assim, entrou interesse comercial, a coisa muda. Não existe mais aquelas relações emotivas entre países. Nem o Donald Trump é emotivo nem contra o Brasil com o governante Lula, né? E também não a favor. Então, assim, durante o governo Bolsonaro, apesar da proximidade no primeiro governo Trump, não houve, assim, tantas vantagens para o Brasil. Ou seja, as relações estão profissionalizadas. O Macron, mesmo se ele abrisse o coração e quisesse, ele não poderia. Ele seria massacrado pelos agricultores franceses. Os agricultores são politizados e, por qualquer coisa, eles enchem a Champs-Élysées de estrume, né? E levam tratores e máquina para o centro de Paris. Não adianta. Os agricultores não querem e não vão permitir. Então, assim, esse acordo com o Mercosul pode acontecer contra a vontade da França. Isso pode acontecer? Pode. Agora, eu não vejo o porquê da França ter esse medo e o Mercosul não se integrar ao bloco europeu, porque nós temos desvantagens. A Luciana falou muito bem, né? Olha, nós vamos sofrer ali uma competição muito pesada na área têxtil, na área calçadista, que nós temos uma área muito boa aqui, que pode sofrer um impacto grande. Na área de vinhos, nós produzimos vinhos aqui no Centro-Oeste, na região de Brasília, está formando aqui uma grande cultura, uma vinocultura muito forte, com grandes produções de vinhos de boa qualidade, né? E sem falar no queijo, o queijo brasileiro está ganhando vários torneios na França. Então, assim, uma competição muito ampla, não é só na área, no agropecuário. Existem várias possibilidades de negócio. A França pode perder numa área porque o nosso produto do agronegócio é competitivo, é de boa qualidade e tal. Mas existem outras áreas, né? Então, a área industrial. Então, não vejo por que essa resistência é tão grande. Mas eu não acredito que o Lula consiga isso, não, em 6 meses. Só se houver um milagre, né? E você, Piper? O Zé Maria citou a produção de vinhos aqui no Brasil, né? Sabe que em 2007, quando o Papa Bento XVI veio fazer uma visita aqui ao Brasil, ele ficou 3 dias em São Paulo, hospedado lá no colégio, lá, enfim, no Mosteiro São Bento, e aí serviram para ele, e eu tive acesso ao cardápio, né? Uma pessoa de lá me passou, serviram para ele um vinho pernambucano chamado Rio Sol. E das poucas pessoas que eu conheço que consumiram esse vinho, falaram que é excelente e zero de divulgação. Então essa é uma diferença muito importante, às vezes, entre o produto brasileiro e o produto que vem de fora. Né? Aquela história da galinha e da pata, quem faz o ovo melhor e quem grita mais, né? Mas, veja, de fato, é muito interessante essa relação entre o presidente Lula e o presidente Macron, porque toda hora eles estão juntos e há uma evidente afinidade entre eles, da mesma forma que a gente sabe que quando a conversa chega para esse tema, acordo União Europeia-Mercosul, a divergência é clara e os dois foram muito francos em expor os seus argumentos e as suas posições. Eu acho que por mais que o lado de lá queira apontar problemas aqui, o fato é o seguinte: o pujante, o próspero estado do Mato Grosso, uma das capitais mundiais do agronegócio, ele tem de extensão uma França e meia. Então, como é que o agricultor francês, pensando em produção em escala, ele vai ser competitivo no confronto com o produtor lá do Mato Grosso? Nunca. Não vai acontecer isso jamais. Então, não tem nem a mesma vontade. Não tem a mesma... É isso aí, mas é mesmo. Então, Evandro, Macron sabe que talvez ele seja um dos últimos líderes da França a tentar garantir um setor, para tentar dar uma sobrevida ao setor agropecuário da França, que algum dia vai desaparecer. Agora, 5h25, quem nos acompanha pela rádio, aquele intervalo, já espero vocês. Quero te ouvir, Gani.
Olha só, eu concordo absolutamente com o que o Zé trouxe, né? E ele faz um questionamento muito pertinente. Por que essa resistência? Talvez o que os políticos no dia de hoje eles precisem entender, Evandro, é que não dá para ter acordo de livre comércio sem o ônus. Né? Evidentemente que a partir do momento que você faz um acordo de livre comércio e tem redução das barreiras protecionistas, vão ter setores ganhadores e vão ter setores perdedores. Então, o setor de cosméticos da França, talvez automóveis, indústria farmacêutica, vai ser ganhador, é mais produtivo que o setor aqui no Brasil. Talvez não, certamente o setor do agronegócio vai atropelar o setor do agronegócio francês. E qual que é o problema disso? Nenhum, porque a população de ambos os países sai ganhando com isso. Tanto a teoria econômica, da teoria das vantagens comparativas relativas, tem embasamento para isso, quanto a prática evidencia isso. Há uma farta evidência científica, acadêmica, mostrando que globalização reduz pobreza. E globalização passa, evidentemente, por redução tarifária. Passa por livre comércio entre as nações e livre movimentação de capitais entre as nações. Só não se justifica uma globalização no caso de você não quer terceirizar a sua indústria por razões estratégicas. Então, você quer produzir energia dentro de casa, porque você não quer ficar na mão de outro país. Mas aí são questões geopolíticas. Tirando essas razões geopolíticas, nada justifica as tarifas protecionistas. Vão ter setores ganhadores, vão ter setores perdedores, mas a população, que é o que interessa, o consumidor de ambos os países, sai ganhando. Fala, Sagré. Tenho informações de que a reunião lá foi tensa. Entre os dois, entre o presidente Lula e o presidente Macron. Quando a gente avalia a situação desse acordo, é relativamente fácil de explicar. A União Europeia tem uma competitividade em temas industriais muito maior que aqui no Brasil, no Mercosul em geral. Então, o acordo estabelece que a partir do dia 1º em que o acordo for firmado, assinado, todos os produtos do Mercosul ingressam no mercado europeu sem pagar absolutamente nada de imposto de importação. Na contracara, produtos europeus viriam aqui sem pagamento de nenhum imposto em 3 épocas, 5 anos, 10 anos e 15 anos, dependendo do produto, isso que negocia a diplomacia. Claro, quando você avalia a questão especificamente do agronegócio, o Brasil é um país que pode chegar a ter até 3 safras no ano, dependendo do produto, dependendo da região. A França não tem essa vantagem. Então, não tem como competir, não tem como fazer uma concorrência que possa ser de igual a igual. E eu acho, pelo que comentou o presidente Lula, que, salvo que as regras do Mercosul sejam modificadas, a presidência pro tempore dura 6 anos. E o presidente Lula passaria para o Paraguai, é uma questão alfabética. Começa com a Argentina, vai para o Brasil, Paraguai e Uruguai depois. São 6 meses. Duvido que o presidente vai poder continuar como presidente pro tempore do Mercosul, da mesma forma que duvido que o acordo seja assinado. Lembrando que há mais de 20 anos que está sendo negociado, ou seja, já é maior de idade e ainda não tem a certidão de nascimento.